Vamos ler Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, algumas versões têm amor, amém? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, tem alguém aqui de Cristo esta noite? Olha o que a palavra diz: crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, nós te pedimos sabedoria, discernimento, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, nos usar esta noite, vem falar aos nossos corações. Hoje é um culto de doutrina, é um culto de ensinamento da Tua Palavra. Vem nos instruir, Pai, vem nos confrontar, falar conosco, nos ensinar, Pai. Precisamos de ouvir a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. E todo espírito contrário nós já repreendemos, nós já cancelamos toda obra contrária a esta obra aqui estabelecida, em nome de Jesus. É assim que nós te oramos, Pai, e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja? Queridos, eu queria falar esta noite e nas quintas-feiras subsequentes que Deus permitir, eu queria falar sobre as lutas de todo cristão. Todo cristão tem algumas lutas que ele trava, mas tem 3 lutas principais que todo cristão enfrenta cotidianamente. Quais são essas lutas, pastor? É a luta contra a carne, amém? A luta contra o mundo e a luta contra o diabo. Essas 3 lutas nós lutamos todos os dias. Porque, como nós vimos aqui no versículo 17, e você fica com a sua Bíblia aberta, a palavra de Deus diz que a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça, o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma luta travada. O espírito quer te direcionar para um lado, mas a carne quer te puxar para outro. E nós queremos obedecer a Deus, mas muitas vezes a carne, que é a nossa velha natureza, é o velho homem que habita em nós, muitas vezes ele quer se levantar. Muitas vezes a carne, ela quer reinar. Muitas vezes a carne, e aqui você entenda a carne, nós vamos já explicar mais detalhadamente, como a velha natureza que nós tínhamos antes do Espírito vir habitar em nós. E tem essa luta. O Espírito quer nos ligar com as coisas espirituais, as coisas de Deus, e a carne quer ir para o outro lado. E há essa luta travada. E hoje, esta noite, nós vamos falar sobre essa primeira luta que nós temos, que é a luta contra a carne, irmãos. Amém? Não sei se é só o apóstolo Paulo que tinha esse problema de lutar contra a carne, mas eu creio que todos nós
muitas vezes nós lutamos. Meus irmãos, a carne, ela é tão, como é que eu posso dizer? É tão afoita e desobediente, que de vez por outra ela quer se levantar. A carne, você dá umas cacetadas nela, umas marretadas, para ver se ela se aquieta, mas de vez em quando ela quer subir, ela quer aparecer. E essa carne aí, irmãos, muitas vezes nós podemos identificar como o nosso eu, como nossos desejos, como as nossas vontades, e ela quer de vez por outra reinar. Amém? E nós vamos falar aqui sobre as nossas vontades e os desejos da carne, e começar pelos pecados físicos. Amém? O que é a carne? E quais são as suas obras? Nós vamos estar vendo aqui que a carne, ela pode ter algumas significado, né? A carne pode ser o nosso corpo, né? A carne. Já lá em João 1,14, diz que o verbo, Jesus, se fez carne, se fez corpo, se fez pessoa como nós, ser humano, com carne, né? E a carne, essa carne aqui, simbolizando o nosso corpo, ela representa a fragilidade humana. Esse corpo aqui, ele é frágil, né? E simboliza a nossa fragilidade e a mortalidade humana, porque um dia, essa carne aqui, ela vai perecer. Amém? Olhe para suas mãos assim, para os seus braços, e diga assim: um dia isso aqui vai perecer. Isso aqui um dia vai perecer. E quando nós olhamos que isso aqui não tem, é frágil, principalmente quando nós comparamos com a espiritualidade de Deus, que é eterno, aí pronto, é que nós vemos que essa carne aqui é frágil, e ela representa a mortalidade humana, e um dia essa carne vai perecer. Primeiro, o significado de carne é esse, é o nosso físico, o corpo. Mas também há uma outra vertente para nós dizermos que a Bíblia fala sobre carne, é sobre a condição espiritual nossa, é a nossa condição espiritual, e é justamente esse confronto que tem aqui. Quando nós vivemos pelo Espírito, nós fazemos as coisas que Deus quer, as coisas que o Espírito Santo de Deus nos orienta. Mas quando nós vivemos pela carne, aí essa carne aí fala da fraqueza do homem, fraqueza espiritual e da debilidade moral. Os irmãos estão entendendo? E nessa carne aqui, que muitas vezes é frágil e débil moralmente, muitas das vezes, queridos, quando nós deixamos esta carne prevalecer, né, nós não agradamos a Deus. E quando essa carne prevalece sobre a vontade do Espírito, irmãos, desagrada a Deus. E tem uma coisa, queridos, nessa carne aqui, aqui falando da questão espiritual, jamais essa carne, ela vai alcançar a justiça de Deus. A justiça de Deus nessa carne, ela é intangível. Aliás, é inalcançável. Amém? Nessa carne aqui, se nós não cedermos ao Espírito, essa carne aqui nunca vai alcançar a Deus, porque a sua natureza é corrompida. Viver na carne, como muitas vezes a gente diz, geralmente a gente só fala sobre carne quando o irmão está com raiva, né? Rapaz, o irmão ali está na carne, né? Às vezes quando tem uma confusão assim, uma briga assim, o irmão diz alguma coisa pesada, rapaz, o irmão entrou na carne. Realmente, irmão, é a carne mesmo, é a velha natureza, é o olho por olho, dente por dente, muitas vezes. Isso é a velha natureza, porque viver no Espírito o que é? Bater uma face da outra, é o que Jesus ensinou. E a velha natureza não, a velha natureza quer se vingar, a velha natureza eu não levo a desaforo para casa,
Eu sou assim mesmo. Assim mesmo como, irmão? Na carne? Isso aí é carne, irmãos. Muitas das nossas atitudes quer reinar, e é carne, irmãos. Eu sempre fui assim mesmo, nunca levei desaforo para casa. Velha natureza, irmão. Não é viver pelo Espírito, viver pela carne. Viver na carne representa viver independente de Deus. Ninguém pode viver na carne e viver no Espírito ao mesmo tempo. Ou nós estamos no Espírito ou estamos na carne, irmãos. Nós não podemos viver, é uma luta constante. E um dos dois vai prevalecer na sua vida. Ou vai prevalecer o Espírito Santo de Deus que habita em você, ou vai prevalecer a velha natureza e as vontades e desejos carnais. Mas aí vai depender de você, que é um servo do Senhor, se vai dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, ou vai dar ouvido à velha natureza. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. É um texto bem longo, mas nós estamos num culto de ensinamento da palavra. Nós viemos aqui para aprender a palavra esta noite. É um culto doutrinário, amém ou não amém? Principalmente eu sei que você está aqui esta noite com o coração grato, porque você está ouvindo esse barulhozinho de chuva caindo aí. E isso aí é resposta de oração dos crentes, viu? Que vergonha para esses homens aí que disseram que não ia chover no Nordeste, rapaz. Quem foi que disse isso? Meu Deus disse foi o contrário. Vai cair água e é muito. Amém ou não amém? Abriu aí Romanos 8. Vamos ver aí. Eu falei que ninguém pode viver na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Amém? Vejam só, versículo 1, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Para esses aí não tem condenação não. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte, irmãos. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz, irmão. Deixa eu só dar uma pausa aqui para me falar sobre isso aqui. Quando nós vivemos na carne, irmão, nós estamos buscando morte espiritual, distanciamento de Deus. Nós estamos buscando o isolamento do Senhor, a quebra de comunhão. E quando nós quebramos a comunhão com Deus, nós somos mortos espiritualmente. Agora, se você quer ter uma vida e paz, busque andar nas coisas do Espírito. Busque andar na orientação do Espírito Santo de Deus. Aí vai vir paz sobre a tua vida, paz sobre a tua casa. Aí você vai ter uma vida e vida com a abundância que Jesus Cristo garante. Amém? Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Você já ouviu falar no crente Gabriela? Quem já ouviu falar? Tinha aquela música: eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. É aquele crente que não quer mudar, que é sempre na carne. Eu sou assim mesmo. Comigo é assim, meu irmão. Vai ter que ouvir.
não agrada a Deus, irmãos. Quem vive na carne não agrada a Deus. Não sou eu que estou falando, eu estou lendo aqui o que está na palavra de Deus. Versículo 8, repetindo: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E se o Espírito, onde é? 10, né? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos restou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos restou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito, e em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Há algum filho de Deus aqui esta noite? São guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Versículo 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, presta atenção, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, irmãos? Olha que promessa maravilhosa para nossas vidas, né? Volte lá para o texto de Gálatas capítulo 5. Vejam que coisa maravilhosa. Então nós não podemos viver na carne e no Espírito ao mesmo tempo, irmãos. Ou estamos na carne ou estamos no Espírito. Amém? Deixa eu só fazer aqui um esclarecimento, queridos, que era para ter feito na introdução. Esse livro de Gálatas, nós nos lembramos que o livro de Gálatas, ele foi escrito para os novos convertidos da Galácia, que após terem conhecido Jesus, queriam voltar para as coisas do judaísmo. Havia um grupo de irmãos que estavam querendo que os irmãos mesmo convertidos fossem circuncidados. Os irmãos sabem que os judeus, eles tinham uma aliança com o Senhor, que circuncidava, o que? Cortava ali o crepúsculo do pênis, né? Era uma aliança que eles tinham com Deus. E eles queriam que os novos convertidos fizessem isso também. E Paulo vai escrever a carta aos Gálatas, combatendo tudo isso. Então nós vamos compreender que essa carta foi escrita combatendo os judeus que queriam que os novos convertidos seguissem ainda a lei, né, de Moisés. Amém? Prosseguindo, irmãos, então nós sabemos que quem anda na carne não agrada a Deus. Quem anda na carne não anda no Espírito. E nós temos essa luta diária ou não temos, irmãos? Temos ou não temos? Você se acorda cheio do Espírito Santo de Deus. Faz aquele devocional, glorifica a Deus, abençoa o alimento, aí vai, toma aquele café abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Aí você diz: hoje Deus me deu mais um dia, obrigado pelo fôlego, obrigado pelo sol, Deus, hoje eu estou sentindo a tua presença mais forte em mim. Aí você sai, abre o portão,
Aí você vê na calçada, a vizinha botou o lixo assim perto da tua calçada. Né? Já é a quarta vez que a vizinha, em vez de botar o lixo lá na calçada dela, bota na tua. Né? Aí lá vem aquele cheio do Espírito Santo de Deus, já começa. A velha carne já começa, ó, querer se levantar. O que é que essa mulher está pensando que é? Já é a segunda vez. Já falei com ela. Está pensando que é dona da rua, é? Eu vou pegar esse lixo e botar lá no portão dela. Aí a carne já começa a pegar, né? Aí tem essa luta todo dia, irmãos. O Espírito diz, te acalma, rapaz, vai orar por ela. E a carne, não, pega o lixo e joga lá no quintal dela. Aí fica a briga. Você tem que dar um bom testemunho. O Espírito dizendo, você tem que dar um bom testemunho. Você tem que ganhar ela pelo seu testemunho, pela oração. E a carne, não, ela tem que aprender. Ela tem que aprender. Aí fica a luta. Aí quem é que vence? Ou o Espírito ou a carne. Aí vai depender do ouvinte que está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? E qual a diferença, queridos, dos pecados cometidos, né, pela carne, pela velha natureza? Tem o pecado original, queridos. Tem o pecado da fraqueza, né? Então, o pecado como atos cometidos, que você deu ouvido à voz da carne. Esse pecado de atos cometidos, aí são os atos como esse que eu falei, né? Você vai e obedece à carne em vez do Espírito Santo de Deus, bota o lixo lá, um exemplo, né? E também tem o pecado por omissão. O pecado por omissão, que você sabe que tem que fazer o que é certo, mas não faz. Tem o pecado por atos, que você não era para fazer, mas você faz. E tem o pecado de omissão, né? Que tinha que fazer e não faz. Aliás, o pecado de atos, que não era para você fazer e você faz. E tem o pecado de omissão, que era para você fazer e você não faz, irmão. Você está pecando por omissão. Você sabe o que é certo, mas não faz, né? E seremos julgados por isso, por esses pecados. Por isso nós temos que pedir perdão ao Senhor todas as vezes que nós pecamos. Tem os pecados, o pecado também original, que é o pecado de Adão. Por esse aí nós não vamos ser julgados não, viu, irmãos? Pelo pecado de Adão. Nós não vamos ser julgados por esse pecado original, né? Mas é a força, né? Mas ele, aquele pecado que Adão fez lá no princípio, e nós recebemos de herança, ele que é a força que nos faz cometer esses pecados hoje. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para subjugar essa força da carne que muitas vezes quer reinar. Os irmãos estão entendendo até aí, irmãos? Eu creio que eu estou dando alguns exemplos aqui, mas nunca aconteceu com ninguém essas coisas, né, irmãos? Nunca aconteceu você no ônibus lotado e o cara tacar o pezão em cima do seu pé e você dizer, vai na paz, meu irmão. Né? Nunca aconteceu isso, né, irmão? Ai. E tem também, irmãos, o pecado por fraqueza. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, esse negócio de dizer que a carne é fraca, pecado não é vitamina não, viu, irmão? Pecado não é vitamina não, para carne fraca não, viu? É o que permite, da fraqueza, é o que permite a gente voltar, né? Lá para a velha natureza, voltarmos ao pecado. É quando nós cedemos os desejos da carne. Você sabe o que é concupiscência, que falou aqui no versículo 17? Concupiscência quer dizer desejo desenfreado, não segura. A carne quer, ninguém freia, meu irmão. É um caminhão carregado ladeira abaixo. Amém? Isso é concupiscência. A Esther fez até uma pergunta lá no retiro, né?
Para os jovens, quem era a avó? A avó da morte, alguém sabe? Menos os jovens, né? Que os jovens sabem. É a consciência, né? A avó da morte. Porque lá em Tiago diz, Tiago, né? Que a consciência, ela gera o pecado e o pecado gera a morte. Amém? Então ela é a avó. Gerou o filho, que é o pecado, e o pecado gera a morte. Os irmãos entenderam? Irmãos, vamos lá, irmãos. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21. Aqui fala das obras da carne. Aqui fala quando a nossa carne está reinando. Nós acabamos de ler esse texto, né? Então, Paulo aqui, ele está falando de algumas características das obras da carne, que quando a nossa carne está prevalecendo. E como é que um homem pecador por natureza chega a um Deus santo? Como é que a carne chegar a viver completamente pelo Espírito? Só há um caminho, irmãos. É quando nós aceitamos a salvação e a graça de Deus coloca à nossa disposição, através da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É através do sangue de Jesus é que nós podemos vencer isso aqui. Tem alguém aqui que já recebeu Jesus esta noite? Se você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E somente Ele pode nos dar vitória sobre a carne, se nós ficarmos firmes no Senhor, irmãos. Ficarmos firmes, dando legalidade nas nossas vidas, para o Espírito Santo de Deus reinar. Sendo sensíveis à sua voz, nos submetendo ao seu comando. Aí nós vamos vencer toda a natureza carnal e as obras da carne. Aqui, queridos, o principal problema aqui, quando Paulo escreveu isso aqui, se originou justamente pelos judeus, né? Aliás, pelos cristãos judaizantes. Eu quero que você atente para isso, porque os cristãos judaizantes, eles ensinavam que o cristão deveria ter um sinal na carne, que eu falei que era a circuncisão, que o povo judeu fazia antes. Como os judeus tinham com a circuncisão, Paulo defendeu que a carne não poderia ser fator determinante na salvação, pois os sinais que a carne apresentava era muito bem conhecido por ele, que Paulo já foi, né, um judeu e praticante, né? E Paulo fala aqui os sinais da carne, né, que são idolatria, feitiçaria, né, emulações. E aqui nós podemos dividir essas obras da carne em alguns setores, irmãos. E eu quero que você preste atenção aí na sua Bíblia. Algumas obras da carne podem ser divididas pelas atrações pelos prazeres sexuais, que é a prostituição, a impureza e a lascívia. Amém? E também pelos excessos descontrolados, que é a bebedice e a glutonaria. Alguém sabe o que é glutonaria? Aquele que come demais, come desesperado. O prato está cheio, ele já está olhando se não vai acabar, se alguém vai comer. Paulo, alguns estudiosos dizem que Paulo, quando escreveu aquele capítulo 11 de 1 Coríntios, da Santa Ceia, que Paulo dá aquela ordenança, que os irmãos esperem um pelos outros, porque naquela época a Santa Ceia era um verdadeiro banquete mesmo, irmãos. Era mesa farta mesmo, não era só o pão simbolizando aqui e o suco, não. Era muita comida mesmo. E o que acontecia? Os que chegavam primeiro, irmãos, comiam, que não deixava nada para ninguém. É por isso que Paulo disse, olha, quando forem comer, esperem um pelos outros. Então, a glutonaria é isso, irmãos. Pessoa que come demais. Pessoas que comem demais, né? E a bebedice, os irmãos sabem
o que é, né? A Bíblia diz que as pessoas que vivem com essas obras aqui, elas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, né? Eu creio que não é o nosso caso aqui. Eu vou falar aqui, queridos, eu falei sobre alguns pecados aqui da carne, que é a prostituição, a lascívia, né? E agora eu quero falar sobre alguns pecados sociais que nós praticamos em convivência em comunidade. Quais são esses pecados? Eu creio que também aqui nunca ninguém teve nenhum desses pecados. Vejam bem: inimizades, ciúme, ira, inveja, porfia, discórdia, dissensão e facção. Nós vamos ver cada um desses pecados aqui. Primeiro, inimizade. Olha só a definição: é um sentimento duradouro de hostilidade, é ódio, é aversão, é não querer estar junto, né? Isso é inimizade, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, presta atenção aqui no que eu vou falar, viu? Esse negócio do irmão estar aqui com outro irmão, o irmãozinho vem acolá, eu não vou com a cara desse irmão, esse irmão não me entra. Irmão, tenha cuidado com esses negócios. Tenha cuidado com esses negócios. Nós sabemos, queridos, que a convivência não é fácil. Mas a igreja do Senhor Jesus, a Bíblia diz que todos nós somos o corpo de Cristo. Um é mão, o outro é pé. É o corpo. Cada qual tem uma função, cada qual é de um jeito. Mas todos nós, como corpo, nós servimos a Deus. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Uma mão não pode rejeitar outra mão. Uma mão não pode rejeitar o pé, senão o corpo fica deformado. E se há alguma coisa assim, o nosso dever de cristão é orar para que Deus quebre toda e qualquer espírito de oposição, irmãos. E se há alguma coisa que houve entre os irmãos, algum pequeno problema, a primeira coisa que tem que fazer, ou se há alguma suspeita que houve alguma coisa, é chegar para o irmão: irmão, eu estou sentindo isso, há ou não há? Vamos orar nesse momento e vamos quebrar isso agora, porque nós estamos aqui na casa do Senhor, e nós somos família de Deus, e nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, irmão, esse negócio de inimizade não pode prevalecer no meio do corpo de Cristo, né? Nesse contexto aqui, estava havendo uma inimizade entre os judeus e os gentios convertidos, né? Por causa de doutrina. Porque Paulo ensinava esses pontos, que se converteu, não precisa mais seguir o judaísmo. E aqui estava havendo uma inimizade, estava havendo aqui uma separação. E Paulo repreendeu o apóstolo Pedro uma vez. Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Deixa eu ver aqui qual foi o versículo para me dizer para meus amados irmãos, para que você possa ver. Não sei se foi esse, deixa eu ver aqui. Gálatas capítulo 2. Versículo 11. Gálatas 2:11, veja aí. Acharam? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, ou seja, lhe chamei a atenção na hora, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, os judeus. Ou seja, Pedro queria agradar os dois.
Pedro, enquanto os judeus não chegaram da circuncisão, ele estava lá com os gentios. E quando os judeus chegaram, ele foi saindo de... E Paulo disse: olha, aqui não tem esse negócio não, meu filho, de ficar negócio de grupinho não. Paulo está dizendo que chamou ele a atenção na cara, resistiu na hora. Pedro levou um carão de Paulo. Por quê? Porque isso, inimizade, é obra da carne. O outro ponto, irmão, porfia. Os irmãos sabem o que é porfia? Está aí nas obras da carne, né? Versículo 20: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Porfia quer dizer discussão, disputa, contenda com palavras, obstinação com rivalidade. É aquele negócio de discussão, está disputando. Isso aí é porfia. Isso também é obra da carne, irmãos. Ciúmes. Rapaz, eu nunca, nesse contexto de relacionamento, eu nunca achei certa essa palavra, esse negócio de dizer ciúme. O irmão está com ciúme de fulano, o irmão está com ciúme por cicrano. Porque na realidade ciúme, a definição dele aqui quer dizer emulação, inveja, pesar, despeito por ver alguém possuir um bem que se desejaria ter, né? Então, para mim, ciúme está muito ligado à questão da inveja, irmãos. Nesse contexto de relacionamento. Amém? Esse negócio de ciúme também, a gente tem que ter muito cuidado. Pessoa ter ciúme porque um irmão foi falar com o outro, porque um irmão estava com o outro. Isso aí é obra da carne, irmãos. Isso aqui, eu creio, o próximo qual é aí na sua relação? Versículo 21. Não, versículo 20. Iras. Paixão que incita toda a nossa agressividade contra alguém ou algo. Raiva, cólera, fúria, indignação furiosa, desejo veemente de vingança. Essa aqui, queridos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando a carne se levanta com ira, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os meus amados irmãos. O destroço é feio. A gente tem que ter muito cuidado, vigiar muito com relação a isso. Sabe por quê? Porque quando a gente está com ira, a gente não pensa direito, a gente fala o que não deveria falar, a gente toma atitudes que não deveria tomar. E isso aqui, irmãos, isso aqui traz um grande mal. Não só relacionamento social da comunitário, de igreja, mas também no casamento. Amém ou não amém, casados? Porque a ira... Há um versículo que diz assim, Tiago, se não me falha a memória. A ira não manifesta a justiça de Deus. Onde tem ira, não tem justiça de Deus. Tiago, livro de Tiago. Deixa eu ver se eu acho para os meus amados irmãos. A ira não manifesta a justiça de Deus. Pronto. Tiago capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Toda vez que nós nos iramos, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Amém ou não amém? Vamos lá, querido, bem rapidinho, ler os outros, voltando para Gálatas, capítulo 5. Discórdia, é desunião, é ambições egoísticas, cada qual quer prevalecer num ponto de vista, dissensões,
divergência de opiniões, de interesses, de sentimentos, disputas, desavenças, facções, partidos, grupos, bando, parcialidade. Irmão, isso aqui é seríssimo, irmãos. Isso aqui a gente tem que estar sempre falando. Essa questão de facção, ela fragiliza o corpo de Cristo. Partidos, grupos, isso aqui é horrível. Inveja é um sentimento de cobiça, né? À vista da felicidade, da superioridade de outrem, ter inveja de alguém. Amém? O que mais aí, irmãos? Invejas, homicídios, bebedices, cultunarias e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Quem quer herdar o reino de Deus aqui? Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer nessa luta de todos os dias é nós alimentarmos o Espírito, é nós fazer com que o nosso Espírito se torne mais forte. E como é que o meu Espírito vai ser mais forte do que a carne? É eu lendo a palavra, é eu orando, é eu estando na casa de Deus, é eu evangelizando, é eu ligado com as coisas do alto, sou eu buscando as coisas de Deus, sou eu louvando a Deus, sou eu mergulhando nas coisas de Deus, porque se eu viver assim, as coisas da carne, elas vão com certeza ser mortificadas, porque nós que temos o Espírito Santo de Deus, quem tem que prevalecer em nós é o Espírito Santo de Deus, é a vontade de Deus, e a vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Quer ter vida e paz? Espírito. Quer morte espiritual? Carne. Um professor meu, certa feita, ele disse que a nossa carne é como a gente imprensa o dedo numa porta. Quem já impressou o dedo numa porta aí? Fica latejando, né? Ele disse que a nossa carne é assim, fica latejando todo tempo, querendo reinar, querendo voltar à tona. E vez por outra, irmãos, nós caímos, ouvimos a carne e ela reina, prevalece. Nós devemos duas coisas: vigiar e andar no Espírito. E assim nós vamos vencer esse grande inimigo, dessa luta constante que nós temos, do Espírito contra a carne. Se nós somos espirituais, nós andamos pelo Espírito. Amém, queridos? Há alguém espiritual aqui esta noite? Pois se levante glorificando o Senhor e exaltando o nome santo de Jesus.